Bom, você que está ouvindo esse áudio, você coloca uma pausa nesse áudio e leia o Salmo 73 inteiro, os seus 28 versos, porque nós já lemos aqui durante a ordem de culto deste culto. Nós vamos refletir no Salmo 73. Eu quero começar essa reflexão fazendo uma pergunta para você. Quais certezas você tem na vida? Quais as certezas que você tem na vida? Alguns brincam, né? Meio que falam sério. É até um jargão popular. Dizem que a única certeza que uma pessoa tem na vida é da sua própria morte. Faz sentido para a maioria das pessoas, mas não faz tanto sentido assim para aquele que é discípulo de Jesus. Por dois motivos não faz tanto sentido para o discípulo de Jesus. Primeiro, porque quem fala sobre isso, ou fala assim, está decretando a morte como um fim. Eu tenho certeza que eu vou morrer um dia. O discípulo de Jesus, ele entende a morte como uma continuação agora melhor, uma continuação ao lado do seu Senhor. Segundo, porque o discípulo de Jesus entende, com base bíblica, a palavra de Deus, que nem todos vão morrer. Existem algumas pessoas, e pode ser eu, pode ser você, que estarão vivas assim, fisicamente, quando Jesus voltar. E se Jesus voltar na nossa geração, isso vai acontecer conosco. Nós não vamos morrer fisicamente. Mas o ponto dessa minha pergunta, quais certezas você tem na vida, é porque nós nem sempre pensamos nessas coisas. Nós normalmente não pensamos em eternidade. E quanto menos nós pensamos na eternidade, presta atenção no que eu estou dizendo aqui agora, mais nós nos prendemos aos nossos pensamentos e às nossas coisas materiais. Entender este conceito ou esta verdade na nossa vida nos ajuda a entender o que está acontecendo aqui na reflexão na vida do salmista do Salmo 73. Ontem mesmo eu estava com um casal de amigos, ambos médicos, fazem residência lá em São Paulo, e falávamos justamente a respeito disso. Um está se especializando na área de geriatria, a outra, a namorada, se especializando na área de UTI. E eu falava para eles, poxa, vocês dois lidam com situações, com enfermidades de pessoas. A geriatria nem sempre, mas em muitos casos, em pessoas que já estão no final da vida física. E que bom que vocês dois, sendo discípulos de Jesus, lidam com essas pessoas. E eles confirmaram, eles falaram, não, é verdade. A perspectiva do que a gente fala, das nossas orientações, é diferente por nós sermos cristãos. Porque, em geral, falavam eles ainda, as pessoas não pensam sobre a eternidade, sobre a morte. Mas quando estão numa situação próxima dela, passam a abrir o coração para estes assuntos. Eles deram esse testemunho para mim e para a Gabi ontem, num café que tomamos lá em casa. É curioso, porque foi exatamente isso que aconteceu com este salmista. O livro dos Salmos é um livro sobre, presta atenção, sobre a vida. Salmos é um livro sobre, presta atenção, sobre a vida, sob a perspectiva de Deus. Isso é o livro dos Salmos. São homens refletindo sobre a vida, mas com um olhar sobre a ótica da perspectiva de Deus na vida deles. O que eu quero que você entenda é que isso que eu estou dizendo, e isso que os salmistas fazem ou faziam, é diferente de você pensar na vida. Vou separar a minha tarde de domingo para eu pensar um pouco na vida. Não! Pensar na vida é você pensar em tudo que está ao seu redor. Simplesmente. A reflexão que nos é apresentada é você pensar em tudo que está ao seu redor, ok,
mas levar esses pensamentos em oração diante de Deus. É mais profundo. Eu diria que, à luz do que nós estudamos na minissérie sobre oração, que terminamos domingo passado, pensar na vida é você falar com você mesmo. Isso é pensar na vida, você fica falando com você. Poxa, eu tomei essa decisão. Poxa, agora que decisão que eu vou tomar? Poxa vida, no passado isso não funcionou. Isso é pensar na vida. O que nos é apresentado é você não falar com você mesmo na palavra de Deus, né? Nos é apresentado na palavra de Deus. É você não falar com você mesmo, mas você falar com Deus. É você levar esses pensamentos, essas reflexões sobre a sua vida e sobre a vida de outras pessoas, mas levar diante do Senhor, colocar diante do Senhor. Isso muda tudo. E é isso que esse membro da família de Asaf, nós temos essa informação no Salmo 73, é isso que ele está fazendo aqui. E Deus preservou este escrito, e hoje nós entendemos como palavra dele, o Salmo 73, palavra de Deus para nós, certamente porque Deus tem grandes lições para ensinar para mim nesta manhã, para ensinar para você também nessa manhã. Só um contexto histórico em 30 segundos. A família de Asaf era da família dos levitas, do tribo de Levi. No caso específico desta família, eles eram os dirigentes dos coros, da música, no tempo do reinado de Davi. Eu não estou dizendo que todo levita era da área de música. Não. Todo levita era servo na casa do Senhor. Alguns dos levitas serviam na área musical. Esse parênteses é importante porque vocês ouvem alguns equívocos aí fora. Tá? Bom, o fato é que esses homens eram especialistas em música. E este Salmo 73, ele inicia o terceiro livro, a terceira divisão no livro dos Salmos. Então, para você que não sabe, nós temos 150 capítulos de um livro da Bíblia que nós chamamos Salmos. Mas, na verdade, estes salmos eles estão divididos em 5 grandes livros, em 5 grandes partes. Quando nós chegamos no Salmo 73, nós temos o início do terceiro livro. Por que isso é importante para nós? Para nós estarmos cientes que o que nós temos aqui é uma reflexão introdutória. Seria o equivalente à experiência que nós temos quando nós lemos o Salmo de número 1. Fala, puxa vida, são 150 salmos, esse aqui é o primeiro. Deixa eu ver o que está escrito aqui no primeiro. E aí você encontra ali uma verdade introdutória. O Salmo 73 tem essa característica, eu diria até mais, tem esse peso. Por isso, eu quero fazer outra pergunta para você. Se você estivesse escrevendo um livro, imagine, você vai começar a escrever um livro hoje à tarde. Aí nem todo escritor faz isso, mas você resolve começar pela introdução mesmo. O que você escreveria na introdução do seu livro? Provavelmente, você escreveria aquilo que você julga muito impactante. Você, de alguma forma, já ia demonstrar ali na introdução a importância de tudo que você deseja que o seu leitor saiba. Você já vai ali falar, olha, eu quero falar para você sobre isso, porque isso é muito importante para a sua vida. Bons livros têm boas introduções e têm esta característica. É exatamente este o motivo do Salmo 73 tratar a respeito do destino dos justos e dos ímpios. Só para a gente facilitar a nossa reflexão, leia justos como pensar assim, que é a melhor maneira de nós entendermos a luz da graça e não a luz do mérito. Eu sou um cara justo, aquele não é. Não é isso. Pessoas alcançadas por Deus e pessoas não alcançadas por Deus. É assim
que o Antigo Testamento chama, o Novo também, justos e ímpios. O Novo usa mais a expressão os gentios. Bom, ele vai tratar desse problema, porque esse problema, o destino do justo, o destino final do ímpio, é um dos problemas mais perturbadores em todos os tempos, quando pessoas param para refletir sobre essas coisas. E é nesse momento que eu apresento de novo para você a nossa pergunta inicial. Quais certezas nós temos na vida? O Salmo inicia com uma certeza. E ele inicia exatamente assim. A sua primeira palavra é certamente. E aí nós temos que perguntar, o que é certo para o autor? O que é certo? O que o discípulo de Jesus pode ter como certo na sua vida? Segunda palavra, que Deus é bom. Certamente Deus é bom. Agora, Deus é bom especialmente para o seu povo. É isso que diz o verso. Deus é bom, mas para o seu povo ele é especialmente bom. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração, verso 1. Meus amados irmãos, reconhecer quem Deus é e reconhecer quais são as características de Deus é muito importante. Eu diria, é vital para as nossas vidas. Por quê? Por que é tão importante? Por que é vital? Porque sempre que algo acontece nas nossas vidas, e se, nem sempre nós fazemos isso, nós paramos para refletir sobre Deus à luz dessa coisa que está acontecendo nas nossas vidas, quando nós fazemos isso, nós nos tornamos mais humildes, nós nos tornamos mais conscientes do quanto nós somos fracos. Por isso, entender quem Deus é e quais as características de Deus é importante para mim. Porque aí eu vou olhar ao redor e vou falar, meu Deus, e é isso mesmo, meu Deus, você vai lembrar de Deus. E ao lembrar de Deus, você vai lembrar que você não é Deus. Que você precisa de Deus. É isso que o salmista faz, verso 2. Quanto a mim, pode mostrar. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. A reflexão do salmista e o que Deus está querendo nos dizer aqui é muito simples. Deus é bom, eu sou mau. Por isso que aparecem as expressões mim, meus pés. Deus é santo, eu sou pecador. Meus amados, todos nós passamos por situações assim quase todas as semanas, vamos ser sinceros. Nós quase tropeçamos quando nós nos esquecemos de Deus, por exemplo. Nós quase escorregamos quando nós buscamos intensamente os nossos desejos e não o que Deus quer para as nossas vidas. Quando nós tiramos o foco, quando nós tiramos a atenção de Deus, e quando nós começamos a olhar ao nosso redor, o que nós encontramos não é nada bom. É por isso que no verso 3, 4 e 5 ele diz, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento. Olha a reflexão salmista. Eles não passam por sofrimento, eles têm um corpo saudável, eles são fortes, eles estão livres desses fardos que nós temos. Eles não são atingidos por doenças como todos os outros homens. Quando nós tiramos a perspectiva de Deus e começamos a olhar ao nosso redor, normalmente nós nos perdemos. Quando nós nos esquecemos de Deus, o jardim do vizinho sempre parecerá mais verde.
do que o nosso jardim. Quando nós nos esquecemos de Deus, nós vamos enxergar a prosperidade onde, na verdade, não há prosperidade. A gente fala, nossa, como eles são prósperos, mas aquela prosperidade é falsa. Quando nós nos esquecemos, nos afastamos de Deus, nós vamos achar que ninguém sofre na vida, só a gente. Nós vamos achar que todo mundo tem saúde, mas nós não temos. Nós vamos olhar fotos, pessoas, vamos achar que as pessoas têm corpos perfeitos, mas nós não conseguimos ter corpos perfeitos. Nós vamos achar que as pessoas em geral não passam por aflições, não passam por doenças, não passam por problemas, não passam por sofrimento. Só a minha família passa por isso tudo. Eu quero que você perceba como esse salmista aqui da família de Asaf é gente como a gente. E embora ele reconheça no verso 1 que Deus é bom, ele tira, na verdade ele está relatando um momento da vida dele que ele tirou os seus olhos de Deus. E quando nós fazemos isso, e nós podemos passar por isso todos os dias, todas as semanas, nós nos perdemos. Essa semana eu conversava com uma pessoa que foi batizada há pouco tempo. E nós comentávamos como que, muitas vezes, diante da decisão de professarmos publicamente a nossa fé em Cristo Jesus, algumas circunstâncias diferentes acontecem nas nossas vidas. Veja bem, e eu falei isso para a pessoa, se entregar a Jesus não significa necessariamente que você vai ter problemas na vida. Isso é um mito que tem por aí. Agora que você se entregou, agora você vai ter mais provação, agora você vai ter mais tribulação. Não. Mas, por outro lado, o que acontece na vida de um sujeito que entrega a vida, que passa a ter uma nova vida, é que ele vai se ver diante de algumas situações que antes não o incomodava, porque ele não era discípulo de Jesus. E agora essas situações passam a incomodar. Ele vai se encontrar diante das mesmas situações que sempre se encontrou, mas ele sabe e ele deseja ter ele sabe que precisa ter, e ele deseja ter uma nova postura diante da nova vida que ele recebeu. E meus amados irmãos, isso é muito mais difícil do que agir como ele sempre agiu. Agir nos seus negócios, agir nas suas finanças, agir no seu casamento, agir com seu filho, agir com seu irmão, agir com seus pais. É muito mais fácil seguir a boiada. É muito mais fácil agir como a maioria das pessoas agem. Mas quando a pessoa conhece o Evangelho, esse Evangelho transforma essa pessoa de dentro para fora. E ela sabe que não faz mais sentido ela agir daquela maneira. Isso traz uma crise para a vida do indivíduo. E a coisa se torna ainda mais complicada no contexto de maldade e no contexto de corrupção que nós vivemos. É por isso que o verso 6, 7, 8 e 9 diz assim: por isso o orgulho deles lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, de sua mente transbordam maquinações. Eles zombam, eles falam as suas más intenções, em sua arrogância eles ameaçam as pessoas com opressão, com a boca eles arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Eu quero que o slide vai ficar aí parado para você. Você está acompanhando na Bíblia, olhe para a Bíblia. Eu quero que você olhe para esses versos e, por exemplo, olhe para o contexto político que nós estamos vivendo no mundo e no Brasil hoje. Eu quero que você reflita sobre essas palavras tendo isso em mente. Pensando no Brasil, pense em nossos deputados, em nossos senadores, em nossos presidentes e ex-presidentes e em nossos empresários.
envolvidos em escândalos. E preste atenção no que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. O orgulho é como um colar. O que é um colar? Um colar é algo que eu quero mostrar. Eu tenho orgulho do meu orgulho. Curioso isso, né? Não tem problema em ser orgulhoso. Eles são a favor da violência. Sim, quando visam seus próprios interesses. Não tem problema em ser violento. Eles são maus no íntimo, maus na mente. Meus amados irmãos, estes homens, eles traquinam o mal nos bastidores. É por isso que é difícil derrubar. É por isso que é uma luta difícil. Eles estão o tempo todo traquinando o mal. Eles zombam de quem tem boas intenções. Porque eles têm más intenções em tudo que eles falam. Estes homens, essas mulheres, eles oprimam, ou melhor, usando a expressão bíblica mesmo, eles ameaçam oprimir. Se você for contra a vontade deles, ou se você não concordar com eles. E eles falam como que se fossem, ou falam como deuses. Se você olhar aí para o que diz o final do verso de número 9, suas bocas apossam o céu, apossam a terra. Eles se sentem os maiorais. Agora, sabe qual é o problema do ser humano? A grande maioria das pessoas gostaria de estar no lugar deles. Gozando dos mesmos privilégios, mesmo sabendo que para isso eles teriam que fazer o que esses homens fazem. Eu já sentei na mesa com pessoas próximas, quase familiares, que abertamente declaravam que gostariam de estar no lugar desses homens. Mas gostariam de estar nesse lugar desses homens, não para fazer diferente, mas para fazer exatamente o que eles fazem e colher os benefícios. Eu já tive uma refeição com pessoas assim. Percebam, existem pessoas no mundo que são fãs desse tipo de pensamento, são fãs desses líderes políticos, desses empresários corruptos. Essas pessoas seguem esses homens, defendem esses homens e querem imitar estes homens. O salmista fala deles também. Verso número 10. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. A coisa se torna ainda mais grave, porque estes homens distantes de Deus, eles perdem a noção que Deus existe, perdem a noção de quem Ele é, de quem Deus é e do que Deus pode fazer. Pode mostrar. Eles vivem despreocupados em relação a Deus. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? É uma pergunta retórica, mas a resposta deles é, claro que não. A gente pode fazer o que a gente quiser. Assim são os ímpios, sempre despreocupados. E ainda assim, eles aumentam as suas riquezas. O que nos incomoda é esse ponto final, é o que incomodava o salmista também. É perceber que esses homens vivem assim e aumentam as suas riquezas. Riqueza aqui eu não estou falando só de dinheiro, não. É todo o contexto de saúde, de coisas materiais, de influência, de poder, de uma aparente felicidade. Enquanto a maioria de nós, que somos discípulos de Jesus, não todos, mas a grande maioria, sofre para pagar os nossos boletos do dia 5, para pagar os nossos boletos do dia 10. Estes homens são corruptos, esses homens não temem a Deus. Estão numa boa. Enquanto a maioria de nós temos que lidar com enfermidades graves na nossa família, de pessoas que nós amamos, e nós não temos os melhores recursos médicos para oferecer a essas pessoas, esses homens têm.
ponto aqui, meus amados irmãos, é quando nós não estamos focados em Deus, quando nós vivemos o nosso dia a dia esquecendo quem Deus é e quem nós somos, nós acabamos tragicamente questionando a nossa fé, questionando o nosso Deus, questionando se vale a pena ter uma vida justa. Nós acabamos não entendendo o mundo ao nosso redor quando nós nos afastamos e tiramos o foco de Deus. É o que apresenta o verso 13, 14, 15 e 16. Quando o salmista diz assim, diante disso, olha, é outro certamente. O primeiro certamente dele, no verso 1, é um certamente verdadeiro. Agora é um certamente falso. Ele diz assim, certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as minhas mãos na inocência. Porque o dia inteiro eu sou afligido. Porque todas as manhãs eu estou sendo castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, olha que interessante. Quando eu parei e tentei entender tudo isso, o mundo que me cerca, eu achei muito difícil para mim. Você já ouviu pessoas dizendo que não entendem o mundo que elas vivem? Eu não entendo. Né, ou assim, vou parar de entender as pessoas, vou parar de entender o ser humano. Isso é muito comum em conversas informais e até em redes sociais. Né? Alguém posta lá, cansei do ser humano, não entendo mais o ser humano. E normalmente a pessoa fala assim, legais mesmo são os cachorros. E são mesmo, mas não para se comparar com seres humanos. Talvez você mesmo já tenha dito isso. Eu não consigo mais entender como que nós chegamos onde nós chegamos. E o fato, meus amados irmãos, é que quando nós olhamos ao nosso redor, sem a perspectiva de Deus, esse é o ponto. Nós tentamos entender, mas nós achamos tudo muito difícil de entender. Você pode ter certeza que num discipulado, num aconselhamento pastoral, uma pessoa que fala para um pastor ou para uma outra pessoa que está discipulando ela, eu não entendo essas coisas que estão acontecendo na minha vida, eu não entendo esse mundo que nós vivemos. Pode ter certeza que essa é uma pessoa que está distante de Deus. E isso é mais comum do que nós imaginamos. Por isso nós temos um relato como esse do Salmo 73. Porque nós somos pecadores. Nós nos afastamos de Deus. Agora, a coisa se torna ainda mais grave para o discípulo de Jesus quando ele entra nesse tipo de reflexão sem Deus. Porque é difícil até mesmo para o discípulo. Porque os questionamentos do discípulo de Jesus não se limitam ao mundo ao redor que ele está vendo. Os questionamentos do discípulo de Jesus também levantam coisas, assuntos relacionados ao Deus que ele crê. Perguntas do tipo, por que Deus está permitindo que isso ocorra na minha vida? Se Deus me ama, por que eu tenho que passar por isso? Se Ele é gracioso mesmo, como eu canto, como eu leio, como eu ouço, eu não deveria estar num momento melhor da minha vida? É exatamente quando nós estamos com questionamentos assim que nós entendemos o que o salmista está nos dizendo aqui. Porque esta era a situação do salmista. Mas então algo muda. Alguma coisa acontece que ele muda completamente a sua visão de tudo que ele estava refletindo. E isso acontece no verso 17. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Nós temos aqui a grande divisão do Salmo. O Salmo começa de novo no verso 17. É uma nova perspectiva. Algo diferente aconteceu. Presta atenção nos detalhes, nas palavras que aparecem nesse Salmo. Entrar no santuário aqui é a figura de nós buscarmos a Deus. Como que nós buscamos a Deus de forma prática? Por meio da sua palavra, por meio da oração,
por meio da comunhão, por meio da igreja. Entrar no santuário é essa figura de nós buscarmos a Deus. Palavra, oração, igreja. Igreja como sinônimo de comunhão. E preste atenção nos detalhes do verso. Até que. Significa, meus amados irmãos, que até aquele momento aquele homem estava perdido. Aquele homem estava sem entender nada. E aquele homem estava sofrendo com isso. Talvez seja o seu caso no momento atual da sua vida. E então aparece o verbo entrei. Provavelmente, muito provavelmente, Deus o chamou para uma nova realidade. Mas perceba, ele precisou entrar. E o texto diz assim, e então, esse então nos mostra que uma nova realidade é colocada diante dele, é colocada diante dos seus olhos. O quê? Ele diz, eu compreendi o destino dos ímpios. Isto é, eu olhei para tudo que eu já estava olhando antes, mas eu entendi o que o Senhor, o que Deus está fazendo. E isso mudou completamente. O que mudou? Mudou a perspectiva. Ele incluiu Deus na sua reflexão sobre a vida. O que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida, meus amados irmãos? Diante das nossas crises existenciais, diante das nossas crises financeiras, diante das nossas crises de saúde, diante das nossas crises nos nossos relacionamentos, ou quaisquer outras crises que vem à sua mente ou você esteja passando, o discípulo é aquele que é chamado para voltar sempre os seus olhos para Deus. E como que isso acontece na prática? Palavra, oração, igreja. Comunhão com outros irmãos. Essa é uma daquelas coisas simples de entender para o discípulo de Jesus, mas não tão simples assim de ser colocada em prática. Quando você bate o seu carro, quando a sua filha está com pneumonia, quando você está em luto por causa de uma pessoa que você ama, você entende essas coisas, mas nesses momentos você tem dificuldade de colocar em prática. O ponto é que a nossa esperança não está apenas no que nós podemos fazer, mas no que Deus faz. Grave isso. Nós entramos em crises nas nossas vidas porque nós ficamos pensando e ficamos perdidos no que nós podemos fazer. O que Deus está dizendo para você e para mim nesta manhã, com base no Salmo 73, é que na nossa vida não importa tanto, ou melhor, a nossa esperança não está no que nós podemos fazer. A nossa esperança está no que Deus faz. E o que Deus faz nos é apresentado no verso 18, 19 e 20. Certamente os pões em terrenos escorregadios e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho, guarde isso aí que eu vou falar disso, que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Se você ainda não percebeu, a figura deste salmista aqui, da família de Asaf, era um homem cheio de inveja, era um homem cheio de ressentimento das muitas pessoas que pareciam não ter problema na vida. O grande mérito dele é ele ser sincero diante de Deus. Ele está com rancor, ele está com inveja, ele está ressentido.
Mas ele pega e fala isso para Deus. E é isso que nós devemos fazer. Agora, além disso, esse homem, ele via essas pessoas abusando e explorando outras pessoas. E parecia para ele que essas pessoas nunca pagavam por isso. O senso de justiça dele estava aflorando. Como diz Tim Keller sobre este salmo, só quando este homem entrou na presença do Senhor é que passou a perceber que Deus está no controle de toda a vida e de toda a história. O que Tim Keller quer nos lembrar? Quando este homem entra na presença de Deus, a perspectiva de mundo e da sua própria vida muda, porque ele percebe que Deus está no controle da vida dele e de toda a história. E é isso que nos é revelado aqui. E eu quero que você entenda o sonho que aparece aqui no verso 20. Entenda o sonho que nos é apresentado aqui como a realidade da vida da maioria das pessoas. As pessoas vivem como que em um sonho. Parece que está tudo bem. Parece que elas podem tudo. A gente pode tudo num sonho, né? Está sonhando? Elas acham que elas podem ser impunes, elas podem praticar corrupção, elas podem abusar. Outro dia passou uma reportagem, acho que no Fantástico, já faz algum tempo, um mês talvez, um mês e meio, desses políticos, empresários que já foram condenados e estão utilizando tornozeleiras. Estes homens estão vivendo em seus condomínios de alto luxo. Porque aqueles que tiveram direito à prisão domiciliar, claro, né? Estão lá, jogam tênis, vão para a sauna, tomam vinho, estão com seus filhos, com as suas esposas. Eles não podem sair dali, é verdade, mas estão lá na vida boa. E a gente olha isso tudo e fala, meu Deus. E a sensação que esses homens têm é que eles podem tudo. Vivem como que em um sonho. Em um sonho. Um dia, é isso que esse texto está nos dizendo, essas pessoas serão acordadas. E isso não vai ser bom para elas. Elas vão perceber que a realidade, para elas, será um pesadelo. O que diz o verso 20 aí. O sonho vai. Em outras palavras, o sonho se vai quando nós acordamos. Sonho aqui também é interpretado por alguns estudiosos como a representação de que estes homens são como um sonho ruim para nós. Então um dia Deus vai nos acordar deste sonho ruim e vai exterminar estes homens. Agora, o absurdo, ainda usando essa ilustração, meus amados irmãos, é nós esquecermos quem Deus é, esquecermos quem nós somos e desejarmos viver este sonho. É esse que é o absurdo de um discípulo de Jesus. E não poucas vezes nós desejamos viver este sonho, à luz dos exemplos que eu já dei para vocês. O que nós não podemos esquecer é que, por melhor que seja um sonho, nossa, hoje eu sonhei, nossa, olha, por melhor que seja um sonho, uma hora você vai acordar. E você vai perceber que tudo aquilo foi ilusão. Aquilo não foi real. Por isso não faz sentido nós desejarmos viver sonhando. A realidade tem os seus desafios, a realidade tem as suas dificuldades, mas é muito melhor do que sonhos, porque sonhos acabam. A realidade, por discípulo de Jesus, não acaba,
porque em Cristo nós temos vida, e vida em abundância, e vida eterna. O salmista reconhece este seu vacilo. E ele apresenta esse seu vacilo nos versos 21 e 22. Quando o meu coração estava amargurado, no íntimo, eu sentia inveja. Eu agi como um insensato, um ignorante. Minha atitude para contigo, Deus, era como que de um animal irracional. Viver, meus amados irmãos, ou desejar viver como estas pessoas, é cair ao nível de ignorância dos animais. É isso que Deus quer nos dizer aqui. Desejar viver essa vida que não é real, é nós tomarmos a decisão de sermos ignorantes como animais irracionais. Paulo também nos lembra disso em Romanos 1, quando ele nos oferece uma ilustração bem parecida ali, dizendo que quando o homem se afasta de Deus, ou quando o homem se auto-idolatra ou idolatra outras coisas, ele é algo próximo a um bicho, a um verme. A tradução literal do grego diz isso ali em Romanos 1, 18 a 32. Agora, apesar de minha atitude reprovável, o amor de Deus, a graça de Deus me alcançaram. E é por isso que é impossível eu viver afastado do Senhor. É isso que nos é apresentado nos versos seguintes. Contudo, sempre estou contigo. Esse contudo muda tudo. Contudo, eu sempre estou contigo. O Senhor toma a minha mão direita, o Senhor me sustém, o Senhor me dirige, o Senhor me dá conselhos, o Senhor me recebe com honras, mesmo eu não merecendo. Ah, Senhor, a quem tenho no céu senão a Ti? Ah, Senhor, como que eu posso desejar alguma outra coisa aqui na terra, além de estar junto a Ti? Senhor, eu sou fraco. Senhor, o meu coração pode fraquejar, o meu corpo pode fraquejar, mas o Senhor é a força do meu coração, o Senhor é a minha herança para todo o sempre. Deus toma minha mão. Essa imagem de tomar a mão, não sei para você, para mim é muito impactante. Sempre foi, agora que eu sou pai, mais ainda, quando eu peço para o Benjamin me dar a mão. E ele dá. Às vezes ele não quer dar, mas ele dá. Às vezes ele puxa, mas eu seguro e não deixo ele soltar. É essa a imagem. Às vezes a gente quer dar a mão para Deus, às vezes não. Quando a gente não quer, ele segura mesmo assim a nossa mão. Por pura graça, por puro amor, para nos guiar, para nos dirigir. Eu não vou ao encontro dele, porque eu sou tolo, porque eu prefiro viver a minha ilusão, porque eu prefiro viver os meus sonhos, mas ele mesmo assim vem ao meu encontro, está aí no texto. Ele vem ao meu encontro. Eu não mereço, mas Deus me recebe com honras. Sabe o que eu lembro quando eu leio esse verso 24? Ele me recebe com honras, da parábola do filho pródigo. Eu não mereço, mas esse pai amoroso, ele não apenas me recebe, o que já seria maravilhoso, mas ele ainda me dá honra, ele ainda me mata o melhor bezerro, ele ainda faz uma festa. Porque eu arrependido, gastei todo o dinheiro dele, tive uma vida depravada, mas ele me ama incondicionalmente. Porque eu tenho o Senhor. Eu faço a seguinte pergunta, para nós concluirmos, antes de vermos os últimos 2 versos. Porque eu tenho o Senhor, o que
pode existir de melhor no universo? Estou perguntando para você mesmo. O que pode existir melhor no universo do que poder contar com o Senhor dos Senhores, com o Criador do universo, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis? O quê? Um filho? Não. Riqueza? Não. Reconhecimento? Não. Não há nada no universo superior do que eu poder contar com o Rei dos reis, com o Senhor dos senhores. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. É nesse ponto que nós descobrimos que a nossa grama é mais verde. É nesse ponto que o salmista descobriu isso. É nesse ponto que Deus nos chama a lembrarmos disso. Eu falei no início desse culto. Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, para lembrar de algumas coisas. Deus está fazendo isso. A nossa grama é mais verde. Para de desejar a grama do vizinho. Isso é ilusão, isso é sonho. Você é um discípulo de Deus, você é um filho de Deus, você é amado, você é amada. Ah, pastor, mas eu sou fraca, não tem problema. Olha aí, o meu corpo, o meu coração podem fraquejar. Mas eu sei em quem posso confiar. Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Por isso, meus amados irmãos, nós não sabemos quais os planos de Deus para as nossas vidas. Não sabemos quais os planos de Deus para a vida de outras pessoas. Mas uma coisa nós sabemos. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis. Mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor, eu fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Eu quero ler para você o testemunho que eu recebi de uma mãe ao refletir sobre esse texto do Salmo 73. Só algumas frases eu vou ler. Essa mãe estava num momento de dúvidas, de incertezas quanto ao que Deus estava fazendo em sua vida. E ela escreveu assim: esse texto me deu uma consciência plena do lugar de onde eu vim e para onde eu estou indo. E uma paz enorme, mesmo se as coisas não derem certas nessa jornada. Parece que Deus me encheu dele mesmo, quando meu coração estava vazio e distante, imerso nas inúmeras tarefas da maternidade, da casa e do trabalho. Seja qual for a situação da sua vida, lembre-se, bom é estar perto de Deus. É normal em alguns momentos nós ficarmos perdidos. Em alguns momentos de nossas vidas nós não sabemos muito bem para onde ir. Mas lembre-se nestes momentos que o Senhor é o nosso refúgio. Reconheça e exalte e proclame todos os seus feitos. Amém? E declare assim também: eu não sou nada sem ti. Eu estou perdido sem ti. Nós vamos cantar uma canção agora no final desse culto, que é uma oração ao Espírito Santo de Deus. Ao Deus, mencionando o Espírito Santo. E essa oração diz exatamente isso. Eu não sou nada sem ti. Eu estou perdido, como o salmista estava, quando ele tirou a sua perspectiva, os seus olhos de Deus.
Nós precisamos de Deus. Precisamos de Deus vivendo em nós. Precisamos de Deus para entendermos as nossas vidas e tudo que está ao nosso redor. As nossas vidas e tudo que está ao nosso redor.